Graça e paz, seja bem-vindo à nossa aula aqui da EBD, da IBMA. E meu nome é Herberson e devido à pandemia do coronavírus, nós estamos transmitindo a nossa EBD através de videoaulas. E você que é membro da IBMA ou não está assistindo esta aula, eu lhe convido a participar agora para que você possa aprender um pouco mais da Palavra de Deus e também gostaria de pedir para você compartilhar este vídeo, pegar o link do vídeo, compartilhar com seus amigos nas redes sociais para que eles também possam aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos com uma sequência de vídeos no sentido de que toda a nossa programação agora é online. Então tem os cultos de domingo, cultos de terça, EBD. Então compartilha para que mais pessoas possam ouvir da Palavra de Deus. E na nossa EBD nós estamos estudando aí as cartas de Paulo, no caso aos Tessalonicenses. São duas cartas que Paulo escreveu à igreja que se encontrava nesta cidade. E na primeira aula foi feita uma introdução. O irmão Dito fez uma introdução sobre Tessalonicenses, contextualizou a questão da carta, mostrou o propósito da carta. Então você pode assistir a primeira aula para você entender melhor o contexto geral desta carta. E agora nós vamos entrar dentro do conteúdo desta carta. A ideia desta aula é nós comentarmos aqui o capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 10, que é todo o capítulo 1. Então todo o capítulo 1 desta carta, nós vamos falar aqui nesta aula. E o tema dessa aula que é o modelo de uma igreja ideal. Bem, nós vamos falar de uma igreja, o modelo de uma igreja ideal. Então será que é possível uma igreja ideal? Será que a gente consegue alcançar esse modelo, consegue pelo menos imitar esse modelo? É isso que a gente vai ver aqui nesta aula, quais são as características desta igreja, né? Uma igreja que chega a ser considerado um modelo ideal. E quando a gente fala da igreja aos Tessalonicenses, eu recomendo você a ler Atos capítulo 17, para você entender um pouco o contexto ali de Paulo, quando ele chega àquela cidade para fundar a igreja, e ler também as duas cartas. São bem curtas as cartas, então você aí pode pegar a sua Bíblia, ver que são duas cartas bem curtas mesmo. Eu acredito que em meia hora ou menos você consegue ler essas duas cartas, e a ideia é que você tenha uma visão geral também desta carta e aplique na sua vida. Aqui nesta aula, o propósito aqui desta aula é trazer aí o significado deste texto para aquela época e depois aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui para a minha e para a sua vida também, porque eu também estou aprendendo. Então aqui tem duas perguntas que vai ficar aí. Como se pode reconhecer uma igreja madura? Quais as qualidades e características que ela precisa evidenciar? Quando a gente fala de igreja, a gente tem que tirar um pouco o nosso pensamento da questão do templo em si e pensar na igreja como a comunidade dos irmãos que estão em comunhão. Então a gente pode pensar na igreja local, e no caso a IBMA, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, é uma comunidade local, onde tem um grupo de crentes que estão ali cultuando, estão participando dos cultos, da EBD, das células, enfim. Podemos pensar na igreja também como algo global, no sentido de que são todos os salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas, de todas as regiões, enfim. Então a igreja de forma global. Então a gente tem que pensar na igreja das duas formas. No entanto, a gente não pode perder o foco aqui de que a igreja é o conjunto de pessoas. São pessoas participando, são pessoas que vão agir. Então, quando eu falar de ação, de atitude, entenda que isso aqui serve para você. Eu não concordo muito com aquela ideia de que eu sou a igreja, eu sozinho. Eu não sou igreja, você sozinho não é igreja. Mas nós juntos somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Então, nós fazemos parte, né, do corpo de Cristo. Então, nós juntos somos a igreja. Então, quando eu falo de igreja, eu falo no sentido plural aqui, mas eu também estou me referindo quando eu falo de ações, de atitudes, eu falo também de atitudes individuais, porque nossas atitudes individuais vão se complementar e fazer aí a atitude geral da igreja. Mas vamos entender isso melhor durante a aula. Então vamos lá, a nossa introdução diz assim, o parâmetro correto para avaliar o amadurecimento de uma igreja local é a palavra de Deus. Olha só aqui, igreja
local. Então a gente vai restringir dentro do nosso contexto. Tá? Paulo resumiu no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Então como que eu sei o comportamento de uma igreja? Através das Escrituras. Eu tenho a Bíblia Sagrada que vai me direcionar sobre o comportamento correto da vida de um cristão, como que a igreja deve agir. E aqui, aos Tessalonicenses, fica bem claro o comportamento de uma igreja específica que nós podemos pegar como modelo para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Eu vou aqui, estudando essa passagem, eu destaquei alguns pontos, tá? Que pode ser que ficou um pouco ruim para ler, né? Tá o slide aí para você acompanhar, mas assim, eu vou destacar aqui 5 pontos. A gente vai passar aí uns 5 minutinhos em cada ponto desse para nós detalharmos um pouco aí essa questão dessas marcas de uma igreja ideal. Quais são as marcas, quais são as características, né, dessa igreja ideal? O primeiro ponto ela é lembrada nas orações dos seus líderes. Uma igreja que dá exemplo, uma igreja que os líderes sempre vão estar orando por ela, lembrando dela. É lembrada por suas qualidades. Então listei aqui algumas qualidades: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então a gente tem aqui essas qualidades, e Paulo aqui ele lembra essas qualidades, cita essas qualidades dessa igreja aqui aos Tessalonicenses, na cidade, né, de Tessalônica. O terceiro ponto recebe o evangelho pelo poder do Espírito. Então a igreja, quando ela é fundada, ela tem que ser fundada dentro de uma pregação sólida, uma pregação que vem ali com a unção do Espírito Santo. Não pode ser uma igreja fundada em ideias mirabolantes que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas fundada na palavra de Deus. O quarto ponto: serve de exemplo para outras igrejas. Então uma igreja ideal ela vai dar exemplo para outras igrejas e, consequentemente, para os de fora. E é uma igreja que espera Jesus voltar, o quinto ponto. Então a gente vai detalhar cada um desses pontos aí. Primeiro ponto: uma igreja ideal é lembrada nas orações dos seus líderes. A gente sabe que a oração ela é algo muito importante na vida do cristão, e de quem está na liderança é muito importante também. Tá? Então Paulo começa assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então Paulo ele estava sempre, continuamente. Quando a gente lê as cartas de Paulo, ele sempre vai falar dessa questão de estar sempre orando pelos irmãos daquela igreja. Você pode observar isso em várias cartas de Paulo. Então Paulo era um líder dedicado, e não somente Paulo, mas aqui, se você ler o começo desta carta, foi um conjunto. Paulo, Silvano, Timóteo. Silvano ou Silas, dependendo do contexto aí, é a mesma pessoa. Então Paulo, Silvano e Timóteo. Então eles estavam aqui em conjunto nesta carta, escrevendo essa carta, e por isso que ele colocou aqui: sempre damos graças. Nós, os líderes, os fundadores, os que estão tomando conta de vocês, estamos preocupados com vocês, nós estamos sempre orando por vocês. Em toda a Bíblia temos exortações para orarmos uns pelos outros. A gente não pode deixar a oração somente a cargo da liderança, mas nós devemos interceder pelos outros. Tiago 5,16 está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em uma outra tradução, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente observa aqui que o justo ele tem que orar, mas não somente para si mesmo, mas orar uns pelos outros. Isso é muito importante, uma oração intercessora, interceder, né, por outras pessoas também, pelos irmãos e também por quem não é crente. A gente tem que orar também para Deus salvar as pessoas que ainda não creram no Evangelho. Jesus orava pelos discípulos. Ele fala assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então João 17,9. Jesus é o modelo, nosso modelo, aí de tudo e de oração principalmente. Jesus orava o tempo todo, Jesus tinha uma vida de oração constante, ele tinha um hábito de orar, dá para perceber
nas Escrituras que Jesus tinha o hábito de orar todos os dias, ele deixou esse exemplo, e aqui nós temos aqui um exemplo de Jesus orando pelos discípulos. Então ele intercedeu pelos seus discípulos, da mesma forma que ele fez essa intercessão, nós também podemos interceder uns pelos outros. Então uma igreja ideal ela é lembrada, né, nas orações dos seus liderados, e tem crentes que oram uns pelos outros. Segundo ponto, uma igreja ideal é lembrada por suas qualidades. Então aqui eu vou citar algumas qualidades que estão no texto bíblico, tá? Então aqui o versículo diz assim, ó: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Isso, né, Paulo começa a falar que tem demonstrado que é algo que está visível. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 3 vai deixar bem claro essas qualidades, algo que está evidente que eles têm demonstrado, e você pode ler esse versículo da seguinte maneira: o trabalho que resulta da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o esforço motivado pelo amor em nosso Senhor Jesus Cristo, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo vinculado a Cristo. A fé é em Cristo, né? O amor em Cristo, a esperança em Cristo, tudo vinculado a Cristo. Nada vem de nós mesmos, então tudo vinculado a Jesus Cristo. A primeira que Paulo cita, a primeira qualidade que Paulo cita é o trabalho que resulta da fé. Então a fé que Paulo está falando aqui não é uma fé puramente teórica, não é uma fé que tem a ver assim, eu creio somente na teoria, mas é uma fé que tem resultado, uma fé que leva ao trabalho. Aí ele coloca assim, o trabalho que resulta da fé, o trabalho que é resultado da fé. Então Paulo está falando aqui de boas obras, de ações, de atitudes que provam que aquela fé que eles têm é uma fé verdadeira. E quando fala de fé, não dá para esquecer o que Tiago diz. Temos que lembrar sempre a carta de Tiago, Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então Tiago ele vai falando dessa questão da fé e obras, ele chega a dizer que a fé sem obras é morta, é totalmente morta, e aí ele vai dizer o seguinte, que uma fé verdadeira vai ser evidenciada através das boas obras. A gente sabe que boas obras não salvam, a salvação é pela graça, isso está escrito em Efésios 2, 8, 9, 10, você vai ver ali que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas só que mais adiante Paulo fala que as obras, né, já foram reservadas para nós. Então nós que somos salvos temos que praticar boas obras como resultado de uma fé verdadeira. Por isso que Paulo vai elogiar eles aqui no trabalho que provém da fé. A segunda qualidade que Paulo destaca é o esforço motivado pelo amor. Então mais uma vez a gente tem uma palavra que é muito usada no nosso cotidiano por muitas pessoas como algo puramente teórico, o amor. Amor para muitas pessoas é apenas um sentimento. Eu amo, eu tenho um amor muito grande. Então esse sentimento, esse amor que tem a ver só com o sentimento, ele não é o amor que a Bíblia ensina. O amor que a Bíblia ensina tem a ver com prática, com atitudes, com ações. Então não adianta nada dizer eu amo se você não faz algo para mostrar que você ama. Então por isso que ele coloca aqui o esforço motivado pelo amor, porque o amor vai motivar o crente a se esforçar para agir, para fazer algo por outra pessoa. Paulo fala do amor desses crentes em outras partes da carta. Então esses crentes aqui eram muito amorosos e Paulo destaca isso em vários momentos. Lá no capítulo 4, versículo 9, ele fala: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Paulo está falando assim, olha, isso aqui é muito óbvio, vocês já sabem disso. Isso aqui é a base do cristianismo, é a base do que Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então amar, né, uns aos outros, o que Paulo coloca aqui, capítulo 4, versículo 9, é justamente destacando
aqui um comportamento que aquela igreja tinha. Era uma igreja onde as pessoas se amavam, se ajudavam na prática. Nos momentos difíceis estavam se ajudando, não falando mal um dos outros, brigando, não era isso. E trazendo para o nosso contexto hoje, isso é muito importante, porque nós estamos passando por uma crise muito grande, onde muitas pessoas estão precisando de ajuda. Então a gente vê hoje profissionais da saúde arriscando a vida para salvar outras vidas. Isso é amor. Tá? O profissional da saúde ele está muito próximo ali de quem está infectado com o vírus, com o coronavírus, e essa pessoa pode se infectar. E isso acontece muito, são os que mais são prejudicados nesta crise com relação a esta doença. E aí, mas mesmo sabendo que estão correndo esse risco, eles estão lá para ajudar. Isso é um amor, é uma atitude de amor. Tá? Ajudar, talvez a pessoa fale assim, eu posso até morrer, mas eu ajudo a salvar várias vidas. Então está na linha de frente. A gente vê aí pessoas que estão passando fome devido à questão de ter que parar de trabalhar, mas tem pessoas ajudando quem está passando fome. Você pode ajudar alguém. Quem sabe você não está passando dificuldade, está sobrando no seu celeiro, você pode ajudar alguém. Isso também é uma atitude de amor. Então isso mostra também que você tem uma fé que produz obras. Então nós, como igreja que temos que impactar a sociedade e fazer a diferença, temos que aproveitar este momento e mostrar que realmente nós somos salvos em Cristo Jesus e mostrar que a nossa fé tem que refletir em boas obras. E o nosso amor é um amor prático, não um amor puramente teórico. E a terceira qualidade é a perseverança proveniente da esperança. Aqui, quando fala de esperança nessa passagem bíblica, muito provavelmente está falando da esperança da vida do cristão de forma muito geral. Tá? Então, esperança para tudo. Na situação que passamos hoje, a gente tem esperança que isso vai melhorar, que vai melhorar mais na frente. E para isso a gente tem que perseverar, não desanimar no meio do caminho. E só que a esperança também na Bíblia fala acerca da vinda de Jesus. De todo jeito, esperança aqui não é algo que provavelmente vai acontecer. Não, a esperança na Bíblia está relacionada a algo que vai acontecer. É algo que está certo, vai acontecer e ponto final. Então não devemos pensar em esperança como algo que pode ser que sim, pode ser que não. Não é isso. A esperança é algo certo. No versículo 10, fica claro o ápice dessa esperança, que é a volta de Jesus. Diante de tudo que a gente tem esperança na vida, a volta de Jesus é a nossa maior esperança. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Então, versículo 10 aí, capítulo 1, versículo 10. Eu não vou detalhar agora sobre a questão da vinda de Jesus, porque isso vai ficar para o final, que é justamente no versículo 10, que eu vou detalhar um pouco mais da vinda de Jesus. Mas o que eu quero deixar claro é que a esperança na vinda de Jesus de forma geral na vida do cristão e relacionada à vinda de Jesus, a volta de Jesus para nos buscar, é uma marca, uma característica de uma igreja que é fiel, um modelo de igreja. Nós temos que ter esta esperança. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico, uma igreja ideal recebe o evangelho pelo poder do Espírito Santo. O que a gente observa aqui é o seguinte, que quando Paulo funda esta igreja, tem um problema muito sério lá, ele tem perseguição, os judeus chegam a causar uma revolução a ponto de expulsá-los da cidade. Mesmo assim, fundou ali uma igreja ali surgiu. Então a única explicação é que essa igreja surgiu pelo poder do Espírito Santo. É isso que Paulo coloca aqui no versículo 5. Ele fala assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O que Paulo está colocando aqui ele não chegou lá para pregar o evangelho mostrando que ele era inteligente, que ele era sábio, usando, como se diz assim, técnicas de persuasão. Vou usar uma técnica de persuasão para convencer esse povo aqui que Jesus é Salvador. Não, Paulo não pensou assim. Paulo ele levou o evangelho da forma mais simples possível, mostrando realmente que Jesus é o Salvador, Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus e a salvação é pela fé nele, explicou tudinho. Mesmo assim, sofreu perseguição,
Só que diante de tudo isso, o Espírito Santo agiu. Então Paulo pregou no poder do Espírito, tá? Não foi com a sua sabedoria. E através dessa pregação no poder, ali a igreja se estabeleceu. Para reforçar o seu argumento, o apóstolo começa dizendo que eles foram eleitos. Sabemos, irmãos amados, de Deus, que ele os escolheu. 1 Tessalonicenses 1:4. Então, no versículo 4, fica bem claro aqui que vocês são escolhidos dele. A gente fala de eleição na Bíblia, a Bíblia fala muito de eleição, é um tema que traz até uma certa polêmica. Alguns vão dizer que a eleição é condicional, no seguinte sentido de que Deus viu de antemão quem ia crer no Evangelho e ele escolheu essas pessoas. Outros vão dizer que a eleição é incondicional, que Deus escolheu de forma incondicional. Ele escolheu alguns para serem salvos, né, sem levar em consideração nenhum mérito da pessoa. E aí tem um certo debate. Eu particularmente acredito que a eleição é incondicional. Deus nos escolheu, mesmo nós sendo pecadores. É o que está escrito em Efésios e Romanos. Paulo trata desse tema também. Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. A eleição de Deus incondicional. Eu não sei como isso acontece, eu não sei como isso funciona. Mas quando a gente fala de eleição, a gente tem que ter uma atitude de humildade diante de Deus e entender que a salvação partiu dele, foi a iniciativa dele e que só nos resta agradecer a ele por ele nos ter salvo. Somente isso. Eu não posso questionar Deus, como ele fala lá em Romanos, né? Será que pode o vaso reclamar, questionar o oleiro? Então eu não posso questionar Deus acerca disso, eu simplesmente tenho que agradecer a ele por ele ter me salvado. E aí, em relação a isso, eu tenho que pregar o Evangelho para que os eleitos também possam ouvir e crerem no Evangelho e serem salvos. Então, assim, não tenho que discutir sobre eleição, tenho que simplesmente crer e ter uma atitude de humildade diante dessa soberania divina que eu não sei e como explicar. Mas isso fica bem claro aqui, que eles eram eleitos, aqueles crentes, e quando Paulo chega e prega o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, a vida deles é transformada. Hoje em dia, muitas igrejas têm surgido com ideias mirabolantes para atrair pessoas. Não tem pregação do Evangelho, não tem poder do Espírito Santo. Aqui a gente observa, por exemplo, uma igreja que fez uma balada gospel, que toca funk, axé, o pessoal amanhece o dia, mas não tem pregação, não tem palavra de Deus, não tem poder de Deus, simplesmente para atrair pessoas. Então um evangelho que não transforma, que não muda, ideias mirabolantes para inchar a igreja, mas que não tem poder do Espírito Santo. Então uma igreja ideal ela é fundada no poder do Espírito Santo. Uma igreja exemplar deve ser cheia do Espírito e o evangelho deve ser pregado com poder. Não é um evangelho que prega uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem onde Cristo é o centro de todas as coisas, onde nós apresentamos Cristo. Uma igreja que é fundamentada numa mensagem, que é fundada, colocar assim, fundada e fundamentada também na mensagem que fala de Jesus Cristo, que apresenta Cristo. Esta igreja ela vai crescer de forma saudável. Ela vai crescer em quantidade e em qualidade. Ela cresce das duas formas. A gente não tem que pensar que a igreja tem que crescer só em qualidade, ela tem que crescer em quantidade também. A gente tem que pregar o evangelho e tem que ganhar almas. A igreja também tem que crescer em quantidade, mas isso no poder do Espírito, não com ideias mirabolantes, coisas que não têm fundamento na palavra de Deus. Então, a igreja ideal é fundamentada numa mensagem cristocêntrica. Quarto ponto, uma igreja ideal serve de exemplo para outras igrejas. Então Paulo ele coloca aqui no versículo 7, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então aqui no versículo 7 fica bem claro que aquela igreja ali dos Tessalonicenses se tornou uma igreja modelo, uma igreja ideal, uma igreja que deu exemplo para outras igrejas. Se você observar a passagem de Atos 17, que eu falei no começo para você ler, essa passagem ela conta o seguinte relato, que quando Paulo chega lá para pregar o evangelho, os judeus, Paulo vai para uma sinagoga, porque quando ele chegava numa cidade, principalmente uma cidade da região ali que era a antiga Grécia, né, era o Império Romano na época, mas fazia parte onde foi o Império Grego, enfim.
Eram os gregos, né? Basicamente as pessoas falavam grego, enfim, viviam como os gregos ali. Fazia parte do Império Romano, mas a região dos gregos. E ali, Paulo ele procurava uma sinagoga. Por quê? Uma sinagoga era o local que os judeus se reuniam. Paulo via a sinagoga como uma porta de entrada para o evangelho, porque ali na sinagoga ele conseguia pregar tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, para os gregos. Paulo tinha os dois públicos ali naquela sinagoga, porque tinha os gregos curiosos que iam para a sinagoga e tal, ver os judeus se reunindo. Enfim, e aí Paulo ele começa a pregar o evangelho e tem um certo alvoroço entre os judeus, que os judeus não concordam com a pregação de Paulo. E aí Paulo é expulso da cidade. Paulo vai para a cidade chamada Bereia. Quando chega lá em Bereia, Paulo faz a mesma coisa, procura uma sinagoga e vai pregar na sinagoga. Só que quando chega lá na sinagoga de Bereia, os bereanos analisam a pregação de Paulo, comparam com as escrituras e vê se realmente o que Paulo estava falando era daquele jeito mesmo. Ou seja, eles foram muito mais prudentes. Muita gente pega essa passagem e começa a dizer que os crentes de Bereia eram muito mais prudentes do que os crentes de Tessalônica. Então ficam fazendo esta comparação. No entanto, isso é uma visão superficial do texto. O texto deixa bem claro, se você for observar, que não eram os crentes de Bereia que eram melhores e mais prudentes e analisaram as escrituras melhor do que os crentes de Tessalônica. Não, eram os judeus que ainda não tinham se convertido. Se você observar, lá em Atos 17, muitos lá em Tessalônica se converteram, mas não eram judeus, eram gregos religiosos e muitas mulheres, o texto diz isso. Logo no começo do capítulo 17, gregos, no caso religiosos, então muitos gregos que nem sequer acreditavam no Deus de Israel, quando ouviram Paulo pregar, creram no Evangelho. E os judeus que não se converteram, eles é que foram imprudentes. Quando Paulo chega em Bereia, que ele prega o Evangelho, os judeus é que vão analisar as Escrituras, para depois tomar uma decisão. Então, essa ideia de que a igreja de Bereia era melhor do que a igreja de Tessalônica, isso está errado, tá? Isso foi, né, naquela situação dos judeus antes da conversão. Então, a gente tem uma igreja aqui, a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja que se tornou modelo. Paulo não escreve nenhuma carta à igreja de Bereia. A igreja de Bereia não é citada depois, só é citada depois uma pessoa de lá em Atos 24. Então a gente não vê mais citar esta igreja. Não sabemos o que aconteceu com esta igreja de Bereia. Mas a igreja de Tessalônica cresceu, desenvolveu e Paulo escreve 2 cartas e sempre elogia esta igreja. Então a gente vê aqui que ela se tornou o quê? Um exemplo, um modelo. Tá? Então tira um pouco essa ideia de que os de Tessalônica foram imprudentes. Não é isso. Tá? Então eles foram o que? Modelo. Está dizendo aqui, tornaram-se modelo para todos os crentes daquela região todinha lá. Então tinha várias igrejas e eles se tornaram modelo. Consequentemente, tornaram-se modelo também para as pessoas de fora da igreja, para quem não era crente. Né? No versículo 8, Paulo vai detalhar o que isso significa. Eles foram responsáveis pela propagação da mensagem do evangelho por toda a região. Então, com certeza, enviaram missionários, fizeram missões, fizeram evangelismo, deram exemplo realmente na prática. A fé deles tornou-se conhecida por toda a região. Então, eles não tornaram-se conhecidos simplesmente porque tinham um grande templo, porque eram ricos, ou porque, quem sabe, tinha uma autoridade política participando dos cultos. Não foi por isso que eles se tornaram conhecidos. Eles se tornaram conhecidos pela fé. E como eu falei no começo, uma fé prática, uma fé que produz boas obras. Terceiro, se voltaram para Deus e abandonaram os ídolos. Isso também foi muito marcante, porque aquela região era uma região idólatra, as pessoas adoravam vários deuses, os gregos tinham vários deuses. Então, e os deuses gregos eram adorados, tinham os templos, as imagens e tudo mais. Eles abandonaram os ídolos, abandonaram a adoração a ídolos e foram adorar ao Deus vivo, o Deus verdadeiro. Isso também ficou marcado como um exemplo daquela igreja. Então todo mundo olhava, porque tinha algumas igrejas que os crentes ainda tinham um certo apego aos ídolos. Tinha uma certa, tipo assim, abandonei, mas eu ainda tenho aqui uma certa reverência. Tá? Então tinha isso, a gente não sabe de forma detalhada, mas com certeza tinha.
E por isso que tem essa marca aqui de que eles de fato abandonaram os ídolos. Então uma igreja saudável, uma igreja ideal é nesse sentido. Tá? A gente vê igrejas por aí que para conquistar o público insere na igreja alguns rituais que não são bíblicos. Começa a colocar sabonete ungido, não sei o que lá ungido, tem até vassoura ungida, paninho ungido. Isso é algo chamado de sincretismo religioso. É misturar cristianismo com outras religiões que não fazem o menor sentido para atrair pessoas. Então são igrejas que não abandonaram ainda por completo a idolatria. Tá? Então ainda estão apegados à idolatria. E uma igreja ideal, ela abandona por completo a idolatria, todo tipo de simpatia, de qualquer coisa, e crê somente no Evangelho. E por último, o quinto ponto, uma igreja ideal espera Jesus voltar. Então isso está no versículo 10. Eu vou ler aqui o versículo... É porque assim, no finalzinho do versículo 9 fala assim, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aí continua, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. É um versículo muito rico, com muitas informações acerca de Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui a questão da volta de Jesus. Eles estão esperando Jesus voltar. Então, uma igreja ideal, uma igreja saudável, é uma igreja que vive na expectativa da volta de Jesus. Por quê? Porque, assim, tem muitas igrejas que pregam um falso evangelho enfatizando que a vida tem que ser boa aqui nesta terra. Então prega o que chamam por aí de teologia da prosperidade. Eu nem gosto de falar assim porque nem teologia isso é, tá? Nem teologia é. Eles pregam que você tem que ser rico, que você tem que prosperar, que Deus tem o melhor para ti aqui nessa terra e tudo mais, e foca muito aqui na terra. A questão toda é, Deus pode nos abençoar com bens materiais, com carro, com emprego bom? Pode, isso pode acontecer. Não é nenhum pecado ficar rico, não tem nenhum problema nisso. Mas isso não é o foco do Evangelho. Tá? Essas pessoas que pregam essa mensagem esquecem da vida eterna e pensam somente nos bens materiais. A pregação, tudo gira em torno de bens materiais. Não vou entrar em detalhes aqui, mas esse tipo de pregação que foca somente em bens materiais é uma pregação que esquece da vida de Jesus. Quando o crente está ligado em Jesus e pensando na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, esse crente, ele não, apesar dele trabalhar e querer conquistar bens materiais, mas ele não está preso a isso. Ele sabe que isso aqui é tudo passageiro. Então Paulo diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Então Paulo ele é bem radical aqui. Se você crê no Evangelho pensando somente em prosperidade, em bens materiais, em cura, nisso e naquilo, você é o mais miserável de todos os homens. Nós temos que crer no Evangelho, esperar em Cristo, numa vida futura, em algo muito maior. Viver na expectativa da volta de Jesus é viver na esperança de habitar com Ele na eternidade. Então a gente tem que viver nessa expectativa de estar na presença dele, de querer viver com ele, passar a eternidade com ele. Tem pessoas que pensam somente nas bênçãos que Cristo pode dar e esquece do próprio Cristo, que dá as bênçãos. Então a gente tem que entender o seguinte, que nós temos que servir a Jesus por causa do próprio Jesus, não por causa das bênçãos que ele vai me dar, vai te dar, enfim, ele vai nos dar. Não é por causa das bênçãos, mas por causa dele, por causa do que ele é. Então estar na presença dele, isso é o melhor. E passar a eternidade na presença dele é o que nós devemos almejar. Viver na expectativa da volta de Jesus é crer que os mortos vão ressuscitar. Então a gente tem que ter essa esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então isso aqui está, 1 Tessalonicenses 4,14. O que a gente observa é que Paulo vai dar uma instrução aqui acerca dos que já dormem, ele fala isso, né, os mortos, e dá essa esperança de que eles vão ressuscitar. Então quando a gente pensa na volta de Jesus, viver a expectativa da vinda de Jesus, da volta de Jesus, a gente reafirma a nossa fé na ressurreição de Jesus, isso é muito importante, Jesus ressuscitou também, ele não ficou numa cruz,
ele ressuscitou, então a gente reafirma a nossa fé na ressurreição, a gente reafirma a nossa fé na ascensão de Jesus, que ele voltou para os céus, e a gente reafirma a nossa fé na questão da ressurreição dos mortos. Nós estamos passando por esse problema do coronavírus, esse vírus aí, essa pandemia, onde está morrendo muita gente. Então, muita gente mesmo está perdendo a vida por causa deste vírus e muita gente está desesperado. Tá? Muita gente, talvez você que está me ouvindo, pode ter perdido algum parente, alguma coisa do tipo, mas, um parente, um amigo, né? Mas Paulo vai dizer que eles vão ressuscitar. Paulo vai dar essa esperança, esse ensinamento que eles vão ressuscitar. E aí está vinculado à vinda de Jesus. Se a gente não crê que Jesus vai voltar, a gente não crê na ressurreição dos mortos. Mas se a gente crê que Jesus vai voltar, se a gente crê, espera isso, a gente também espera juntamente com isso a ressurreição dos mortos e a transformação de quem ficou vivo. Nós que ficarmos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso. Então essa expectativa o crente tem que ter o tempo todo, senão ele perde a esperança, perde o sentido da vida. Então não faz sentido você ir para a igreja, cantar, louvar, ouvir pregação, se você não crê que Jesus vai voltar. Se você não crê, perdeu todo o sentido a sua fé. E aí, para encerrar aqui essa parte 5, vamos ler uma passagem aqui de Mateus 19, 21, que fala assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa vida é passageira. Tudo que tiver aqui, tudo que vai passar. Tem gente com o coração voltado para as coisas materiais, para as coisas terrenas. Mas Jesus deixou bem claro que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O nosso tesouro está aqui nessa terra ou está nos céus? Será que nós vivemos como uma igreja doente, que pensa somente nos bens materiais, ou nós vivemos como uma igreja saudável, igreja ideal, como essa igreja de Tessalônica, que pensa nas coisas eternas, que se preocupa em amar o próximo, que se preocupa em ter uma fé verdadeira, que se preocupa em ter a esperança, se preocupa na esperança em todos os aspectos da vida e na esperança da vinda de Jesus. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Nosso tesouro está na terra ou está nos céus? Será que a gente vive na expectativa de passar a eternidade aqui? Ou a gente está nessa expectativa de passar a eternidade nos céus? Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com esta vida. A gente tem que se preocupar sim. A gente também não pode viver simplesmente pensando no futuro. Paulo vai tratar desse tema mais na frente, na segunda carta, até mesmo porque ele vai dizer lá, quem não trabalhar, que não come, porque muito provavelmente alguns estavam assim, Jesus vai voltar a qualquer momento, eu vou parar de trabalhar. Não é isso, eu não posso pensar somente na vida eterna e esquecer da vida terrena, mas também eu não posso me apegar à vida terrena e esquecer da vida eterna. Tem que ter um equilíbrio aí. E quando eu penso na vida eterna, isso tem que refletir na minha vida terrena com amor ao próximo, uma fé verdadeira, uma fé fundamentada nas Escrituras, pregar o Evangelho e viver o Evangelho que tem o poder do Espírito Santo, e assim a gente vai viver de acordo com o modelo de uma igreja ideal. Certo? Chegamos na nossa conclusão que diz assim, é desta forma que nós podemos reconhecer uma igreja madura, presença e exercício de fé, esperança e amor, a fim de nos corrigirmos e avançarmos como igreja. Peçamos a Deus que reavive em nós essas virtudes. Bem, você que me ouviu até aqui, eu espero que você coloque em prática o que você aprendeu. Não fique somente na teoria. Faça uma reflexão sobre a sua fé, faça uma reflexão sobre as suas atitudes e comece a colocar em prática a sua fé, esse chamado que Cristo tem para a sua vida. Nós fazemos parte desta igreja e que nós possamos seguir este modelo da igreja de Tessalonicenses. Convido você a acompanhar as próximas aulas para que você possa compreender por completo aí a vontade de Deus para a nossa vida, de acordo com o que está escrito aqui nesta carta de Paulo. Graça e paz, até a próxima aula.